Eles eram seus amigos? Perguntou. Não, eu nem os conhecia. Eram gente do núcleo do partido. Além disso, muito mais velhos que eu. Eram dos velhos tempos, de antes da Revolução. Eu só os conhecia de vista e de passagem. Então, por que tanta preocupação? As pessoas são mortas o tempo todo, não é mesmo? Ele se esforçou para que ela entendesse, mas aquele era um caso excepcional. Não se tratava apenas de alguém sendo morto. Você se dá conta de que o passado, a partir de ontem, foi abolido? Se sobrevive em algum lugar, é em um ou outro objeto sólido, sem palavras associadas, como aquele pedaço de vidro que está ali. A essa altura não sabemos absolutamente nada sobre a Revolução e os anos que a antecederam. Todos os registros foram destruídos ou falsificados. Todos os livros foram reescritos. Todos os quadros foram repintados. Todas as estátuas, todas as ruas, todos os edifícios foram renomeados. Todas as datas foram alteradas. E o processo continua dia a dia, minuto a minuto. A história se interrompeu. Nada existe além de um presente interminável, no qual o partido sempre tem razão. Eu sei, naturalmente, que o passado foi falsificado, mas eu jamais teria condições de provar esse fato, mesmo que tenha sido mesmo que tenha sido eu mesmo o autor da falsificação. Depois que a coisa está feita, nunca resta nenhuma prova. A única prova está dentro da minha cabeça. E não tenho nenhuma certeza de que outro ser humano partilhe minhas lembranças. Aquela foi a única ocasião em toda a minha vida em que tive em meu poder provas concretas depois do fato acontecido, anos depois do fato acontecido. E que diferença faz? Nenhuma, porque alguns minutos depois eu me desfiz da prova. Mas se a mesma coisa acontecesse hoje, eu a conservaria. Pois eu não, disse Júlia. Não me importo de correr riscos, mas só se for por alguma coisa que valha a pena, não por pedaços de jornal velho. O que você teria feito com o recorte se tivesse ficado com ele? Pouca coisa, talvez, mas era uma prova. Talvez ela criasse algumas dúvidas aqui e ali, supondo-se que eu tivesse coragem de mostrá-la a alguém. Não acredito que a gente consiga mudar alguma coisa em nosso tempo de vida, mas dá para imaginar pequenos núcleos de resistência pipocando aqui
aqui e ali. Pequenos grupos de pessoas se unindo e gradualmente aumentando, e mesmo deixando alguns registros atrás de si, para que a geração seguinte possa prosseguir do ponto onde paramos. Outra coisa em que não estou interessada é na próxima geração, meu querido. Só estou interessada em nós. Você só é rebelde da cintura para baixo, disse ele. Ela achou aquela frase brilhantemente inteligente e envolveu-o nos braços, deliciada. Júlia não tinha o menor interesse nas diversas ramificações da doutrina do partido. Sempre que ele começava a falar nos princípios do sócio, do duplo pensamento, da mutabilidade do passado e da recusa da realidade objetiva, e a usar palavras em nova fala, ela se entediava, ficava confusa e dizia que nunca prestava atenção naquele tipo de coisa. Se era sabido que tudo aquilo não passava de besteira, por que se preocupar com o assunto? Ela sabia quando aplaudir e quando vaiar, e isso tudo era tudo o que precisava saber. Se ele insistisse em discutir aquelas coisas, ela tinha o hábito desconcertante de cair no sono. Era uma dessas pessoas que conseguem adormecer a qualquer momento e em qualquer posição. Conversando com ela, ele percebeu como era fácil exibir um ar de ortodoxia sem fazer a menor ideia do que fosse ortodoxia. De certa maneira, a visão de mundo do partido era adotada com maior convicção entre as pessoas incapazes de entendê-la. Essas pessoas podiam ser levadas a acreditar nas violações mais flagrantes da realidade, porque nunca entendiam por inteiro a enormidade do que se solicitava delas, e não estavam suficientemente interessadas nos acontecimentos públicos para perceber o que se passava. Graças ao fato de não entenderem, conservavam a saúde mental. Limitavam-se a engolir tudo, e o que engoliam não lhes fazia mal, porque não deixava nenhum resíduo, exatamente como um grão de milho passa pelo corpo de uma ave sem ser digerido. Finalmente aconteceu. Chegara a tão aguardada mensagem. Winston tinha a impressão de que esperara a vida inteira por aquilo. Estava atravessando o longo corredor do ministério quando, ao aproximar-se do ponto onde Júlia colocara discretamente o bilhete em sua mão, percebeu que alguém com um porte mais avantajado que o seu caminhava às suas costas. A pessoa, fosse quem fosse, pigarreou, sinalizando que pretendia lhe falar. Winston estacou
e virou-se. Era O'Brien. Enfim, estavam frente a frente e parecia que seu único impulso era fugir dali. Sentia o coração aos pulos. Não seria capaz de dizer uma só palavra. Porém, O'Brien seguira em frente no mesmo movimento, apenas colocando por um instante uma mão amigável no braço de Winston, de modo que os dois agora caminhavam lado a lado. Começou a falar com a polidez grave que lhe era peculiar e que o diferenciava da maioria dos membros do núcleo do partido. Estava à espera de uma oportunidade para conversar com você, disse O'Brien. Li o artigo sobre a nova fala que você publicou no Times outro dia. Tem um interesse bastante erudito pelo novo idioma, não tem? Winston recobrara parcialmente a presença de espírito. Estou longe de ser um erudito, respondeu. Sou apenas um diletante. Não é minha área. Nunca tive nada a ver com a elaboração do idioma. Mas o usa com muita elegância, disse O'Brien. E não sou o único que acha isso. Recentemente tive uma conversa com um amigo seu que sem dúvida é especialista no assunto. Agora me foge à memória o nome dele. O coração de Winston deu outro solavanco dolorido. Era inconcebível que aquilo fosse outra coisa que não uma referência a Saime. Mas Saime não apenas estava morto, como fora abolido. Era uma despessoa. Fazer qualquer referência que o identificasse era mortalmente perigoso. O comentário de O'Brien só podia ser uma senha, uma mensagem cifrada. Ao compartilhar um pequeno ato de pensamento-crime, transformara a ambos em cúmplices. Continuavam avançando pelo corredor, mas nisso O'Brien se deteve. Com a singular e apaziguadora cordialidade que sempre conseguia conferir ao gesto, ajeitou os óculos no nariz. Depois prosseguiu. O que eu realmente pretendia lhe dizer é que notei que no seu artigo você faz uso de duas palavras que se tornaram obsoletas. Se bem que faz pouquíssimo tempo que elas foram descartadas. Já viu a 10ª edição do Dicionário de Nova Fala? Não, disse Winston. Não sabia que já tinha saído. No departamento de documentação ainda estamos usando a 9ª edição. Acho que a 10ª só vai ser publicada daqui a alguns meses, mas uns poucos exemplares foram distribuídos antecipadamente. Eu recebi um. Pensei que talvez você se interessasse em dar uma espiada.
Claro que sim, disse o Winston, percebendo de imediato aonde aquilo iria levar. Algumas das novas mudanças são extremamente engenhosas. A diminuição do número de verbos. Acho que esse é o aspecto que você considerará mais atraente. Bom, vejamos. Que tal se eu mandar um mensageiro com o dicionário para você? O problema é que sempre acabo me esquecendo dessas coisas. E se você desse um pulo no meu apartamento um dia desses? Espere um minuto, vou lhe dar o endereço. Estavam em frente a uma teletela. Um tanto distraidamente, O'Brien apalpou dois de seus bolsos e sacou uma caderneta de couro e um lápis tinta dourado. Bem embaixo da teletela, depois de posicionar-se de forma a que todo aquele que estivesse observando a cena na outra ponta do sistema pudesse ler o que ele estava escrevendo. O'Brien rabiscou um endereço, arrancou a folha e entregou-a a Winston. Geralmente estou em casa à noite, disse. Caso não esteja, minha empregada lhe entregará o dicionário. E foi embora, deixando Winston com um pedaço de papel na mão. Apesar de que daquela vez não houvesse necessidade de ocultá-lo, Winston memorizou cuidadosamente o conteúdo e horas depois jogou-o no buraco da memória, junto com uma maçaroca de outros papéis. A conversa não durara mais que alguns minutos. O episódio só podia ter um significado. Fora planejado com o intuito de informar a Winston o endereço de O'Brien. Isso fora necessário porque a única maneira de se descobrir onde determinada pessoa morava era perguntando diretamente a ela. Não havia nenhum tipo de lista de endereços. Se um dia quiser falar comigo, me encontrará neste endereço. Fora o que O'Brien lhe dissera. Talvez houvesse até uma mensagem escondida no dicionário. De toda forma, uma coisa era certa. A conspiração com que o Winston sonhara de fato existia, e ele acabara de se aproximar de seus limites externos. Winston sabia que cedo ou tarde atenderia à convocação de O'Brien. Talvez no dia seguinte, talvez depois de um longo interlúdio. Quanto a isso, não tinha certeza. O que estava acontecendo era apenas o desdobramento de um processo iniciado anos antes. O primeiro passo fora um pensamento secreto e involuntário. O segundo, a abertura do diário. Passara dos pensamentos às palavras e agora passava das palavras às ações. O último passo seria alguma coisa que teria lugar no Ministério do Amor. Winston aceitara o fato. O fim estava contido no princípio.
Porém, era assustador, ou, mais exatamente, era como uma prévia da morte, como estar um pouco menos vivo. Quando conversava com O'Brien e as palavras começaram a fazer sentido para ele, uma sucessão de arrepios percorrera-lhe o corpo. Tinha a sensação de estar pisando na terra úmida de um túmulo. E o fato de sempre ter sabido que o túmulo estava ali à sua espera não melhorava muito as coisas. 7. Winston acordara com lágrimas nos olhos. Júlia, sonolenta, rolou para perto dele, murmurando alguma coisa que talvez fosse: qual é o problema? Sonhei, começou ele, e em seguida se calou. Era complexo demais para traduzir em palavras. Havia o sonho em si e havia uma lembrança associada ao sonho que aflorara em sua mente alguns segundos depois de ele acordar. Sem abrir os olhos, Winston continuou deitado, ainda embebido pela atmosfera do sonho. Era um sonho vasto, luminoso, no qual sua vida inteira parecia estender-se diante dele como uma paisagem depois da chuva numa tarde de verão. Tudo o que acontecera no interior do peso de papel de vidro. Mas a superfície do vidro era a abóbada celeste, e no interior da abóbada celeste tudo estava inundado de uma luz muito clara e suave, que permitia que se visse a distâncias intermináveis. O sonho também estava embutido num gesto com o braço feito por sua mãe. Na verdade, em certo sentido, o sonho era exatamente aquele gesto. E repetido 30 anos depois pela mulher judia que vira no noticiário tentando proteger o garotinho das balas antes que os helicópteros os atingissem e destroçassem. Você sabe, disse ele, que até este momento eu achava que tinha assassinado minha mãe. Por que você assassinou sua mãe? Perguntou Júlia, meio adormecida. No sonho, ele se recordara da última vez que vira a mãe e, instantes depois de acordar, o aglomerado de pequenos acontecimentos que envolvia a coisa toda voltara-lhe à lembrança. Era uma recordação que ele devia ter afastado deliberadamente da consciência ao longo de muitos anos. Não estava certo da data, mas ele não devia ter mais que 10 anos, talvez 12, quando aquilo se passara. Seu pai desaparecera algum tempo antes. Quanto tempo antes? Era incapaz de se recordar. Lembrava-se melhor das circunstâncias penosas, tumultuadas da época. Os pânicos periódicos envolvendo os ataques aéreos, a necessidade de abrigar-se nas estações de metrô
pilhas de escombros por toda parte, os decretos incompreensíveis afixados nas esquinas, as gangues juvenis, todos usando camisas da mesma cor, as filas intermináveis em frente às padarias, as rajadas intermitentes de metralhadora ao longe. Acima de tudo, o fato de nunca haver comida suficiente. Lembrava-se de passar longas tardes com outros meninos escarafunchando latas de lixo e montes de detrito, recolhendo talos de repolho, cascas de batata, às vezes até restos azedos de pão, dos quais eles cuidadosamente retiravam as cinzas. E lembrava-se também de esperar pela passagem dos caminhões que viajavam por determinada estrada e que sabidamente transportavam ração para gado e que, ao passarem por um remendo mal feito da estrada, com solavanco, às vezes deixavam cair alguns fragmentos de bolo de linhaça. Quando seu pai desaparecera, a mãe não demonstrara surpresa nem dor violenta. De um momento para outro, ficara diferente. Só isso. Parecia ter perdido toda a vivacidade. Até Winston percebia claramente que ela estava à espera de alguma coisa que sabia